Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Mirela, Nelson, Regiane, Noronha, Brito, bem-vindos. Arnaldo, sejam todos bem-vindos. Esperar mais um minutinho que a nossa convidada já está aqui conosco, Mirela. Muito bom. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem polêmico, né? As pessoas têm visto e normalmente a gente tem visto um crescimento muito grande e isso tem feito vários relacionamentos passarem por crises, ainda mais nessa pandemia. Salete, bem-vindo. Gustavo Honório, Vi, bem-vindos, muito bem-vindos todos, de coração. E é isso. Aproveitar que a galera está entrando e dizer que estou muito feliz com a convidada de hoje, que já tem um tempão que a gente está buscando trabalhar. Minha irmã entrando lá do Canadá, Mari, beijo. E é um assunto envolvente. A Mirella, a gente está tentando fazer uma live já há um bom tempo, mas ela, dentro dos compromissos, conseguiu achar uma brecha na agenda para a gente bater esse papo maravilhoso hoje, que eu sei que tem um conteúdo fantástico para as pessoas levarem isso para a vida agora, né? E depois ela vai falar um pouquinho dela. Eu já vou convidar a Mirella para entrar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Mirella Neri. Querido Leone, nós estamos para receber minha amiga. Oi! Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Mirella? Tudo bom, tudo super bem. Que joia, que joia. A galera tá entrando aí, mas a gente tava batendo já um papo meio que informal, mas eu falei assim, deixa ela entrar, vai ela já ir se apresentando e mostrar um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que já estão entrando e aí a gente já inicia a nossa live. Por favor, Vamos se apresente começar, para esse pessoal. tá? Vamos começar a aquecer, né? Vamos Boa começar a noite. aquecer. Então vamos. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, especialmente, né, com essa live sendo conduzida pelo Marcelo. Marcelo tem um lugar muito especial no meu coração. É uma pessoa com quem eu aprendo muito todos os dias, né? E como ele mesmo disse, a gente já estava esperando por esse momento há algum tempo. Então eu tenho certeza, né, Marcelo, que vai ser extraordinário, né? Ai, Estamos aqui maravilha. de coração aberto para servir vocês, né? É isso aí. E Mi, chamar de Mi que a gente tem intimidade, mas como eu sei que você Sim, tem muito conhecimento para passar, eu quero aproveitar o tempo, porque a galera já está entrando, para a gente tá. começar a falar de um assunto que tem. A gente está percebendo, já tinha um movimento antes, né, de muitas separações e Sim. muitos problemas de relacionamento em geral. Por isso que eu falei assim, Mirella, vamos fazer um. Te trouxe para fazer essa explanação maravilhosa para as pessoas que estão entrando, que já estão assistindo, entenderem como é que funciona o nosso processo lá do inconsciente, quanto às relações pessoais, familiares, profissionais e tudo mais. E que a gente tem observado um crescimento, viu, Mirella, de um número de separações muito grande agora durante a Sim, pandemia. Também a parte de mulheres apanhando, né, dos maridos. sim, É um negócio impressionante, mas tem uma causa, né? A gente sabe que tem. sim, E eu gostaria muito que você falasse da mulher macho e do sim, homem covarde, para as tá. pessoas começarem a entender como é que funciona esse processo dentro da mente deles.
Tá bom, ótimo, vamos lá. De fato, Marcelo, o índice de separação está altíssimo, né? Já estava, como você mesmo disse, antes da pandemia. Hoje é um desafio para os casais manterem a relação, né? A gente está partindo do princípio que trocando de relação a gente vai conseguir ter mais êxito na relação seguinte, mas a gente sabe que o que acontece é a repetição, né? Quando você não toma consciência da origem da questão, que de fato desencadeou a separação, é muito difícil manter a relação seguinte. Então as pessoas elas estão menos conscientes de que elas precisam, né? Infelizmente a nossa geração vem daquela fase onde acreditou que não precisava um do outro, né? E com isso, com essa certeza de que eu não preciso, passar por isso eu não preciso, né? Me submeter a isso é desnecessário, é assim que a gente pensa, né? E a relação de casal é a relação que mais exige da gente, né? Você tá num relacionamento de casal, conquistar é fácil, manter é muito desafiante, porque exige da gente o último. Uma entrega, uma doação, uma dedicação, uma troca que nem sempre você vai receber do outro que você gostaria, né? E isso nos impõe um aprendizado muito grande e uma necessidade muito grande de humildade. Como a gente vem desse movimento, o que tem acontecido é que de fato a separação está um caso muito sério e na pandemia ela aumentou. E por que ela aumentou? Porque como a gente estava muito sobrecarregado de afazeres, com trabalho, atividade física, controle de alimentação, os filhos muito ocupados, as redes sociais demandando muito, o casal ele tinha todos os motivos para permanecer distante. Então, com isso, eles conseguiam manter a relação, porque o distanciamento, né, pedia isso, né? Ele tinha todas as desculpas para ficar distante. Só que com a pandemia, o que aconteceu, Marcelo? Todo mundo foi obrigado a ficar junto, a se olhar e tudo aquilo que estava sendo guardado, contido, disfarçado, negado, empurrado, veio à tona, né? E com isso é muito difícil sustentar a relação. E a agressividade vem muito dessa situação mesmo, né? Que já existia, só que a aproximação força muito, né? Então isso as pessoas acabam não conseguindo se conter, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque é sempre uma relação de troca. Eu costumo dizer que não existe uma vítima só. Na verdade, os dois são autores daquela história, né? E às vezes não existe essa consciência, né? Tá. E aí eu vou... Você vai me conduzindo, tá? Se você quiser que eu continue, ou se eu estiver falando e você quiser falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, você me chama. Eu já vou acompanhando aqui as perguntas que o pessoal vão colocando aqui para já te posicionar também. Mas uma coisa que eu quero te falar, Mirela, que assim, ó, é aquela velha história, né? Depois que junta as escovas de dente, né? Tudo bem que foi trabalhar separado. Imagina agora trabalhando em casa, olhando para a cara do outro, filho, igual você falou, demandando tempo, cuidado e atenção. Então é o conjunto agora, né? Exatamente. E o que acontece? Nós perdemos muita consciência do para que a relação de casal. Para que eu vou para um relacionamento? Né? E as pessoas da nossa geração acreditaram muito assim, com esse movimento da mulher se superar e tudo, que faz parte, que eu acho que é um movimento grandioso. É bem importante a gente falar aqui, Marcelo, que isso aqui não é um discurso de certo e errado, né? Nem um discurso moral, né? Nós estamos explicando aqui como funciona a força do inconsciente. Todas as explicações aqui são movidas pelo inconsciente, que é a força principal que nos move, que é invisível, né? Que não é tocada. Você, como hipnólogo, né, sabe disso, né? Trabalha com isso, que o poder tá nela, né? E enquanto a gente não souber operá-la, nós vamos ser escravos, reféns de nós mesmos,
né? Nós vamos nos comportar como se a gente não tivesse possibilidade de escolha, por mais que a gente pense que sim, né? Então, aí o que a gente deve lembrar é que a relação de casal, ela tem um critério, uma ordem inconsciente que move essa troca, né? E aí a gente se esquece que a mulher, ela vem da força da fêmea, né? Pode passar Aquela o que cuida, né, tempo Mirella? Aquela que protege, cuida, acolhe. Isso, acolhe a palavra. É isso mesmo. Na concepção, isso já fica claro, né? Quem acolhe é o óvulo. Quem faz todo o movimento é o espermatozoide. Ele se movimenta, né? E o óvulo acolhe. Então, o homem entrega para a mulher uma semente e a mulher devolve para ele uma pessoa inteira. Né? E esse é o poder da mulher quando ela sabe acolher aquela semente que o homem entrega. Né? Então, junto, o casal gera a vida. E pode passar o tempo que for, Marcelo. Tudo que move um casal é a força da vida. Então, quando um casal é movido pela força da vida, a mulher, com esse poder de acolhimento, isso vem da fêmea. É instintivo. A fêmea é a mesma força que atua em todos os animais. E o macho é a mesma força que atua em todos os animais. E atua no homem. Então, o macho é uma força muito mais ativa. Uma força que realiza, que faz acontecer. E a força da fêmea é justamente essa força de quem acolhe, protege, gera e entrega. Só que os tempos mudaram e as pessoas, elas mudaram a maneira de pensar. E na hora que nós mudamos a maneira de pensar, na maioria das vezes, nós nos desconectamos da força, a mulher da força da fêmea e o homem da força do macho. Em função é a mulher macho, né? Aí que entra a mulher macho. Exatamente. Em função de toda a nossa história lá atrás, a mulher entendeu que ela teria que se desenvolver para ser tão boa quanto o homem. Isso era muito mais um movimento do ego do que da essência da fêmea. Né? E aí a mulher começou então a desenvolver o masculino nela. Né? A maneira de ver o trabalho, de enfrentar a vida. A mulher passou a se movimentar para fora de casa. Isso não está errado, né? Mas a forma como se faz, a consciência que se tem é que é o perigo. E o homem, nessa perspectiva de achar, né, que ele também não precisa tanto da mulher, e percebendo esse movimento de distanciamento da mulher, o homem começou a desenvolver mais a força passiva. É onde ele acaba inconscientemente se acovardando da tarefa de conduzir a mulher, né, de apoiar a mulher na solução. E Mirella, e essa inversão de papéis, né, do homem, do feminino no homem e do masculino na mulher, a gente também tem visto, né, os homens têm mais ficado em casa, em alguns casos de família, onde a mulher está sendo a provedora. Exatamente. Os homens hoje, por exemplo, depilam, né? Cuidado com a estética, né? Bem aguçados. Eu tenho amigos que brincam assim, que não sabe no painel do banheiro, na pia do banheiro, de quem tem mais creme, se é do marido ou da mulher, né? E assim, e nós não estamos falando que isso é errado, né? O importante é entender que muitas vezes isso nos confunde. Né? E isso nos distancia, porque a mulher fica longe da essência dela, e aí a gente precisa explicar, né, Marcelo, que a essência são os sentimentos, né? Aquela tem que força... ser fêmea na hora de ser fêmea, né, Mirella? Sim, é a essência, né? É a nossa origem, não tem jeito de mudar isso. Toda mulher é a soma da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó dela. Nós somos a soma de todas as nossas antepassadas. E todo homem é a força que vem dos pais dele. Dos avós, né? E aí vai lá atrás.
dos bisos. Então, toda essa força do macho vem dessa origem. Nós não aprendemos a usar isso. Nós estamos negando. Tanto o homem quanto a mulher decidiu fazer melhor do que os pais. E quando a gente decide fazer melhor do que os nossos pais, então a gente perde essa força. E por isso que a gente desconcentra da nossa essência, a gente se perde, né? E a gente fica confusa nos papéis. É aquela questão da ordem, né? Você quer ser maior que seu pai e sua mãe? Exatamente, você acaba ficando menor, né, do que o seu potencial de vida. Né? Quem quer ser melhor do que os pais perde muita força na vida. E essa ordem do filho querer trazer também essa questão, você acha que é um processo inconsciente também dessas, entre aspas, tá? Dessas pessoas que querem ser maior que os pais, trazer esses conflitos para os dias atuais? Sim, na verdade, quando eu prometo, eu costumo dizer assim, ó, Marcelo, a mulher trata o homem como ela trata a mãe dela. E o homem trata o pai, a mulher dele, como ele trata o pai. Compreende? Por quê? A gente tende a transferir a nossa relação para o parceiro. Então, uma mulher que se alegra com a mãe dela, ela se alegra com o marido. Uma mulher que para todo tanto que a mãe fez foi pouco, foi errado, todo tanto que o marido fizer vai ser errado ou pouco. Ela vai estar sempre querendo que o marido supra nela o vazio que ela sente da mãe. E isso também acontece com o homem, né? E eu preciso dizer, então, que o homem é a figura mais excluída da família, o pai, né? O pai brasileiro, a gente não consegue reconhecer o valor dele. A gente não consegue perceber a relevância dele. E aí o homem vai sendo negado. E nesse processo de negação, ele vai se acovardando. Aí, ao invés dele conduzir a mulher, ele começa a se submeter à mulher. Ele começa, por exemplo, como ele tem medo de perder essa mulher que está numa postura de muito enfrentamento, de muita disputa, o que ele começa a fazer? Ele começa a ceder. Só que quando ele começa a ceder, essa mulher respeita ele menos. Aí é um ciclo vicioso, entendeu? Aí ela fica mais agressiva, aí ele fica mais acovardado, aí ele se distancia, aí ela respeita ele menos. E aí o homem, quando tem menos respeito da mulher, ele também tem um desempenho profissional pior. Porque o homem precisa muito da validação da mulher. Faz sentido, Marcelo? Faz, com certeza. Precisa dessa validação para ele se sentir poderoso. Sim, exatamente. Aí as pessoas não entendem muito isso. Mas por que razão? A mulher não precisa tanto da validação do homem como o homem precisa da mulher. Mas se a gente for parar para pensar, a história da mulher na vida do homem, no início, tem um efeito completamente diferente. Por exemplo, o homem foi gerado por uma mãe, depois cuidado pela mãe, geralmente com uma das avós. A babá, se teve babá, é mulher. Se teve uma funcionária em casa, é mulher. A professora da escola é mulher, na maioria das vezes. Agora que as coisas estão mudando. Então, o homem começa a tomar consciência da figura masculina já muito tarde. Então, nos primeiros momentos de confirmação, ele é confirmado pelas mulheres. E mesmo porque, né, Mirela, essa validação do homem, quando ele está nesse processo, vamos dizer assim, ele tem que trabalhar, ele tem que prover. Como é que ele vai cuidar da criança? Sim, sim, Né? e no corpo É por isso que ele é do negado homem... até, porque ele não fica tão presente. E aí chega um momento que até o filho fala assim, mas meu pai não fica muito comigo. Mas o cara, Sim, tá faltando alguma coisa na sua casa? Na comida? Tá faltando alguma... Aí começam os conflitinhos, né? Do Não, esse inconsciente. exemplo foi ótimo, porque aí a mulher, ela tem a maneira de pensar assim, só o dinheiro não resolve. O homem não pode participar só com dinheiro.
Só que, na verdade, o que a gente esquece é que não foi o homem nem a mulher que definiu que quem ia gerar a criança era a mulher. Isso é a força Sim. da vida. Tem jeito da mulher passar a barriga pro homem, ó, cuida aí da barriga. Não tem, né? A Não criança, tem nem quando ela estrutura. chora, ela pode ser doida com o pai, né? Como ali é com você, né, Marcelo? Mas na hora É, da dor, né? É a mãe que mamãe. grita. Só Mamãe. a mãe faz calar. Então isso não é uma escolha do homem. Isso é um Sim. processo natural nosso, do ser humano. Então aí a gente partiu da teoria de que o homem tinha que cuidar da criança. E tem mesmo, né? É, Só que quando a gente entende que os papéis eles precisam realmente ser vividos da maneira como a força da natureza, né? E geralmente o homem, o que ele precisa fazer então? É criar uma condição para que a mulher cumpra esse papel de mãe, né? E aí, Marcela, existe uma confusão também muito grande no papel do homem com a mulher, no papel do pai com a mãe, né? Porque aí, quando a criança nasce, o casal se confunde. Aí eles sim. param de se apoiar enquanto homem e mulher e começam a interagir enquanto pai e mãe. E isso tem um efeito muito sério para o relacionamento de casal. E quando eles estão confusos no papel, então, fica mais difícil ainda. Porque uma Eles mulher perdem a acontece autoridade nesse caso, Miranda? com Eles perdem uma certeza. autoridade. Porque a criança Uma- não vai conseguir relacionar isso, né? Sim, a tendência da criança quando o casal faz isso é ficar no meio do casal, Uhum. né? E isso para a criança é muito pesado à medida que ela cresce, ficar no meio do casal, né? Porque a criança precisa ser liberada para seguir a vida dela. Sim. Né? Então, o casal ele perde um pouco dessa noção da relação homem e mulher. Porque a prioridade é a mulher deveria tratar o homem como prioridade. O homem deveria tratar a mulher como prioridade. Porque antes do pai e da mãe, veio o homem e a mulher. O pai e a mãe é consequência do encontro do homem e da mulher. Né? Quando a gente perde essa noção, então a autoridade fica ferida. Um respeita menos o outro e, consequentemente, a criança respeita menos os dois. Tem uma pergunta aqui do. Acho que é Rogério o nome dele, que está abreviado, mas assim, no caso, é o que a gente está falando, inclusive. No caso de não Ah, ter convivido com o pai e de não ter admiração do pai, como seria o termômetro da maneira como o homem lidaria com a mulher? ok. Esse é o Roger. Tudo bem, Roger? Nossa, essa pergunta foi bem pontual. É, inclusive nesse assunto que ele está falando agora. É isso mesmo. Olha só, na verdade, o homem ele só consegue ter força para conduzir uma mulher e ter o respeito dessa mulher quando ele está alinhado com o pai dele. Não importa se o pai ficou ou não ficou, se o pai está vivo ou morto, né? A postura do homem em relação ao pai é que dá força para que ele possa conduzir a mulher. Um homem, quando ele tem críticas ao pai dele, não importa se o pai dele admira ele ou não. Importa se ele reconhece o pai, a grandeza do pai, a força do pai ou não. Quando esse homem não reconhece a grandeza do próprio pai, a força que vem do pai, se ele tem uma crítica em relação ao pai, é impossível que ele se alegre consigo mesmo. É impossível que ele use a virilidade dele. E, aliás, esse é um dos problemas muito sérios, viu, Marcelo? Os homens estão... eu recebo mensagens diariamente dos homens com dificuldade com a própria virilidade, de usar o masculino mesmo, né? Inclusive na Uns mudam até de intimidade gênero. sexual. Nesse caso, alguns podem mudar até de gênero, não ter sentir essa virilidade, por exemplo. Sim. Na verdade, a mudança de gênero envolve também outros fatores, tá? É comum, Ah, por exemplo, numa família onde as mulheres têm muita dificuldade com o homem, uma criança, um menino, quando nasce, ele mudar a opção sexual dele, tá? É mais raro, mas existem outros fatores inconscientes também por trás da mudança de gênero, tá? ah, Mas o que a gente precisa entender, por exemplo, um homem
Quando ele quando ele está distanciado da força do pai, porque criticou, julgou, quis ser melhor, acha que o pai não foi bom, ou porque o pai morreu e ele não conseguiu sentir esse pai dentro dele, o que acontece? Ele perde a força da essência dele, masculina, porque ele está distante da força, e aí ele não consegue conduzir a mulher. Frequentemente, Marcela, esse homem dá muito. É. E quando ele dá muito, ele desequilibra a relação. Né? E quando ele desequilibra a relação, a mulher responde com raiva. E com raiva, né, ela tende, então, a excluí-lo, a desrespeitá-lo, a traí-lo. Né? Quando eu falo traí-lo, não necessariamente com outro homem, mas a traição da relação de casal no dia a dia. Né? Perde a confiança, né? Perde a confiança, porque a mulher, ela, ó, na essência da mulher, ela precisa ser conduzida. A vida da mulher é muito mais complexa do que a vida do homem. Então, no fundo, ela tem... Não é? Gente, é muito mais complexo. Pensa só, a gente pra estar aqui os dois na live, você pôs uma camisa, fez a barba e tá aqui. Eu não. Aí você vai arrumar o cabelo, você passa uma barba. Entendeu? Aí você fala assim, ah, vai sem. Não vai, porque as pessoas dizem, não é tão simples assim pro feminino. O feminino é complexo. Aí eu tava ali arrumando as coisas da casa, né, fazendo tudo. Então, e o Rodrigo tá ali tranquilo, fazendo as coisas. Aí eu falo assim, vem cá, amor, me ajuda uma coisinha. Ele vai lá, ajuda uma coisinha. Mas não é que ele não faça. É porque a maneira como a mulher... E ele faz muita coisa. Só que a maneira como a mulher faz... Aí quando eu faço, ele fala... Nossa, amor, quando você faz, fica diferente. E ele tem razão. Ele põe a mesa e eu ponho a mesa, é diferente. Você pode ensinar o homem a fazer... que é diferente. E é isso que une. As diferenças, elas são o motivo do nosso encontro. Compreende? Só que aí a gente entendeu que tem que igualar, e não iguala. Na essência, não iguala. Se complementa, né? O Roger, inclusive, até colocou a posição dele aqui. Quis dizer que eu tenho críticas ao meu pai. E eu ouvi muitas críticas do meu pai, onde sempre fui cobrado para ser diferente. Roger, então, esse é o problema mais sério. Um pai, quando critica um filho, ele está educando. E talvez, justamente... É amor, né, Mirella? E isso é muito amor. Isso é muito amor. E é o papel dele. Não tem nada, sim, não tem problema nenhum ele ter te criticado. O problema é você criticar ele. Quando o homem critica o pai, ele perde a força. Então, todo pai, a mulher, a mãe, ela cuida do filho protegendo. Ela segura, ela acolhe. O pai, ele cuida do filho empurrando, criticando, desafiando, e sobretudo quando é o filho homem. Porque ele sabe que se ele não fizer esse papel, esse filho não vai ter a força necessária para enfrentar a vida. Né? Inclusive, uma das publicações que eu estava organizando para fazer hoje é justamente falando sobre isso, né? Sobre o pai. A gente só aprende a enfrentar a vida, a se posicionar, colocar limite nas pessoas, a conduzir, a exercer uma liderança quando a gente se alegra com o nosso pai, quando a gente concorda com o nosso pai do jeito que ele é. Então, Roger, é isso mesmo. Chegando ainda, né? Os dias dos pais chegando, olha a oportunidade. É uma ótima oportunidade para reconciliação, né, Marcelo? É, com certeza. Né? Pra gente onde todo mundo entra com a retaguarda baixa. É, isso mesmo. Então, o que eu costumo dizer, assim, ó, é muito importante a gente entender isso. Não importa o que os nossos pais fizeram com a gente. Isso não é motivo para o nosso fracasso, para a nossa dificuldade. E você sabe, eu vou fazer até uma colocação pro Roger, né? O Roger, uma coisa que a gente, como filho, que os pais nos cobram tudo, ele não está cobrando do filho a essência do filho, ele está cobrando o comportamento do filho. Sim. Ele tá falando pro comportamento mudar, não para a essência. É filho, ser humano, é uma pessoa que é amada. Não que ele vai te criticar, você está te educando para corrigir comportamento. Comportamento, só pai pode educar
mãe pode educar, tudo mais. E a E gente pode ó, aprender no correr dos anos, a gente vai aprendendo também. e o que acontece, Marcelo, quando você fala isso que me vem assim, é muito comum que a mãe cobre que o filho não seja igual ao pai. Como o Sim, vínculo com a mãe é mais intenso do que com o pai no começo da vida, porque afinal de contas foi ela que se comprometeu a morrer para trazer até aqui. Eu costumo dizer assim, quando uma criança está sendo gerada, se o pai morreu, o que acontece com a criança? Ela vai sentir a dor da morte do pai, mas ela vai continuar viva. Mas se a mãe sim. morrer, ela vai junto. Então, isso define, traz clareza para a gente da intensidade do vínculo e da lealdade que nós temos às nossas mães. E muitas mães, por falta de informação, tendem a cobrar do filho que ele seja diferente do pai. E aí o filho entra nesse esforço. E quando o filho entra nesse esforço, quanto mais diferente ele tenta ser, mais ele repete o que ele acha difícil no pai e a mãe acha difícil. Ou ele encontra uma parceira que vai repetir isso, entendeu? Porque a força do inconsciente, ela não permite esse distanciamento, né? Ela vai fazer de tudo para que esse filho volte a reconhecer a grandeza desse pai, né? Aquela velha história, né? Quanto mais você foge, parece que a coisa vem. Exatamente. Quanto mais você foge, mais você atrai, mais aquilo te domina, né? É. E uma outra coisa que estão colocando aqui, o Anderson até colocou assim, a força do homem muitas vezes é mais bruta. O homem é uma força mais ativa, né? E com certeza, Uhum. assim, a gente precisa entender que o pensamento nos ajuda a controlar o instintivo. Isso é o que nos separa dos animais, né? O pensamento nos ajuda a controlar esse instintivo. Então, o homem, ele tem mais esse movimento, vamos dizer assim, mais truculento, né? Na essência dele, porque é a força do movimento mesmo. Mas que, como a gente tem a capacidade de pensar, a gente tende, então, a controlar e mudar isso. E a gente tenta mudar tanto isso que os homens de hoje, eles estão ficando, inclusive, doces, né? Assim, tanta gentileza, tanto cuidado, né? Estão ficando doces, né? Mas na essência, a força masculina ela é um pouco mais bruta do que a força, né? A força do macho é um pouco mais bruta do que a força da fêmea, com certeza. Mas é lembrando que a gente não está falando de certo e errado, né? Não, com certeza. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem bastante coisa aqui. Peraí. Tá. Tá, o Anderson. Ah, seguimos o Anderson de novo, só para seguimos padrão. Como nos desvincular? Do padrão, né? Eu imagino que é É, o que ele do padrão esteja. do inconsciente. Sim. Quanto mais você tenta. Isso que o Marcelo falou. Quanto mais você tenta fugir, tudo que você exclui, você se torna, né? Então, uma das coisas que a gente precisa. E outra coisa, a gente não se desvincula da família. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós estamos vinculados à nossa família para sempre. O homem fortemente com o seu pai, a mulher fortemente com a sua mãe. Então, a postura que a gente precisa ter é aprender a concordar com isso. E a concordar num nível que seu coração começa a se alegrar. Só quando eu começo a me alegrar com aquilo que a vida me entregou, então eu estou livre para fazer diferente e parar de repetir. Enquanto eu critico, julgo, tento esquecer, tenho pena. A pena é um dos sentimentos mais limitantes. Quando eu tenho esses sentimentos que excluem aquelas pessoas que são fundamentais para a minha vida, na verdade, eu gero em mim esse padrão inconsciente de perdas, né? De separação, de desunião. Então, para mudar esse padrão inconsciente, a concordância é o caminho. Ele até colocou algumas coisas aqui, mas ele falou que a essência nunca muda, mas o externo se molda a novos padrões.
A essência nunca muda. Esse é o ponto. A essência é a força que está na força do inconsciente. Ela nunca muda. O que muda são os pensamentos. E se os pensamentos eles estão desalinhados da sua essência, que são os seus sentimentos, eu falo assim, você vai construir um castelo num banco de areia. Vai ruir a qualquer momento. Exatamente. Né? Então a gente tem que aprender o que é a minha essência. Né? Eu, por exemplo, Marcelo, eu sou uma mulher super empreendedora, né? Adoro o mundo dos negócios, acho que realizo minha profissão assim, no melhor do potencial dela. Sou muito feliz com o meu trabalho, mas você não imagina o que é a minha alegria poder arrumar minha casa. Sabe? Fazer as minhas coisas dentro de casa, cuidar do lar, né? E por muito tempo eu neguei isso. E, aliás, eu sou cobrada a negar isso. As mulheres falam pra mim, não, Mira, não é pra você que você arruma casa. Você tem dinheiro para pagar uma funcionária. Eu falo, gente, eu tenho, mas dá licença. Deixa eu cuidar, né? Eu gosto. Então, assim, olha a diferença, olha a alegria, né? A expressão mostra a diferença. Tá na essência. E a faxina começa aqui, né, Mirella? Exatamente. E alinhar aqui com isso aqui, ó. Ó. Isso aí. Sabedoria, né? Com inteligência, né? Exatamente. A gente junta sabedoria com inteligência, a gente faz com alegria as coisas, né? Sim, e fica leve, né? E fica leve, e a gente não precisa aprender tudo, porque o essencial e o mais valioso a gente já sabe. Né? Que é o amor, esse amor genuíno, né? Eu falo assim, Marcelo, nós não precisamos estudar para aprender a falar. Nós não precisamos entender da fisiologia do corpo para aprender a andar. Né? Nós não precisamos aprender sobre a respiração ou sobre deglutir para poder respirar e se alimentar. Então, o essencial não foi aprendido aqui. O essencial veio daqui. É instintivo. E nós nos distanciamos, nós entendemos que a gente tem... é interessante demais. Olha só, olha que absurdo o rumo que nós nos desenvolvemos. A nossa geração, ela entendeu que ela só teria valor e merecimento se ela fizesse algo. Então, nós nos tornamos fazedores, na relação de casal, em tudo. Fazendo. E aí a gente cria um monte de teoria, um monte de caminho a percorrer aqui para sentir que tem valor. E quanto mais a gente faz isso aqui, mais distante a gente está daqui e mais a gente perde nas nossas relações. Mais a gente fere o outro e mais a gente é ferida. Aí a gente acusa o outro da sobrecarga. Aí a mulher vai ficando cada vez mais agressiva, que é essa denominação que nós criamos aí para as pessoas entenderem, da mulher macho, né? Eu me empolgo, viu, Marcelo? Você vai me interrompendo. Eu acho fantástico, porque, por exemplo, né, a gente está falando dessa parte da conexão da sabedoria com a inteligência, e o que eu observo muito que as pessoas têm buscado é só inteligência emocional, inteligência não sei o quê, mas e a sabedoria? E o sentir? Sim. Né? E o botar isso aqui para funcionar ao invés disso aqui primeiro? Né? Sim. Porque se você não sentir, como é que você vai entender? Como o pré-córtex aqui, o frontal, vai entender que isso é consciente? Né? Porque a consciência, você sente. Senão você está aqui, você está na crença, você está no pensamento aqui. E no pensamento... Eu falo assim, o pensamento é o lugar mais perigoso que existe no mundo. Não tem um lugar mais perigoso do que esse danadinho aqui. Então, o que acontece? Quanto mais a gente pensa, mais a gente se distancia do sentimento. E a direção no sentimento, ela é clara, não há confusão. Aqui não há confusão, aqui há. E como a gente está estimulando aqui, entendendo que quanto mais eu tenho conhecimento, melhor eu sou, mais reconhecido, mais eu vou conseguir administrar a minha vida, a gente entra numa ansiedade absurda. Por isso que o Brasil está no primeiro lugar do país mais ansioso do mundo, né? Justamente porque a gente... Sim, com certeza, né? Com certeza.
Porque é assim, ó, o problema é tão grave, e aí as pessoas tentam resolver o problema criando mais problema. E nesse contexto que a gente passou agora, então as pessoas estão querendo ainda mais solução e se movendo aqui, né? E aí a ansiedade, você explode de ansiedade, porque a ansiedade é o alerta de que você está indo no caminho errado, né? De que você está em risco, pertinho, né? É tão pertinho aqui, né? Sim. E a gente se distancia. Então, eu falo para as pessoas assim, você está longe, né? Traz você para cá aqui, ó, fica pertinho do coração, dá para você se abraçar, se perceber, né? Então, eu vejo muito isso também, nessa loucura até da mulher macho, por exemplo. Às vezes ela está tão focada lá em prover, e desenvolve toda aquela parte do masculino dentro dela, que ela se distancia daqui, né? E a mulher é isso, né, Mirella? Mais que o homem. Sim, com certeza. E aí, Marcela, é tão incrível isso, que aí a mulher, ela desenvolve uma raiva de estar nesse movimento. E aí ela quer punir o homem, por quê? Porque ela queria que o homem resolvesse isso para ela. Ela não entende que ela é que precisa ceder, ela que precisa soltar, ela que precisa ir para o lugar dela, como homem, né? Um homem que não entende a força masculina dele, ele vai ser sempre abandonado, traído, trocado, não vai conseguir colocar limite nas pessoas. Aí o homem fica esperando que a mulher vá mudar e dar espaço para ele. Ou reconhecer que ele é ótimo, porque ele é muito bonzinho para ela. A verdade é que a mulher não respeita o homem bonzinho. Não é que o homem precisa ser mal, muito pelo contrário, né? Mas o homem ele tem que ter a firmeza do limite na relação. A mulher respeita quando o homem põe um limite, né? Ele fala, não, aqui é o espaço masculino. E quando a mulher fala, né? Ontem mesmo eu brinquei aqui com o Rodrigo. Eu falei, amor, eu até te pergunto as coisas da cozinha, mas deixa eu te contar, quem vai decidir sou eu. Ele morreu de rir, né? E ele riu, né? A gente tem essa brincadeira, assim. Aí às vezes ele fala, não, ó, isso aqui é comigo. Eu falo, tá bom, né? E é um alívio. É um alívio, porque você está assumindo aquilo que que vem da sua essência. Então a mulher precisa muito que o homem faça isso, entendeu? Coloque um limite daquilo que é o universo masculino, porque o que atrai é a diferença. A mulher precisa do masculino. Só que ela precisa que o homem traga o masculino para ela. O homem precisa do feminino, só que ele precisa que a mulher leve o feminino para ele. E isso é a força da vida. A vida se multiplica a partir daí. Essa é a força geradora de vida. Faz sentido, Marcela? Agora, o que a mulher faz? Ela desenvolve o masculino nela e diz, eu não preciso de homem. Se for para eu me submeter, eu não quero. Aí o homem fala, não, eu também não preciso de mulher, ó, tô me virando sozinho. Os homens hoje falam assim para mim, Mirella, pra quê? Eu tenho lá a faxineira em casa. Eu contrato, ela vai, limpa, organiza, tem meu apartamento sozinho, sai, namoro, quantas namoradas eu quiser, pra quê? Só que aí essa pessoa não percebe que ela está se anestesiando numa sobrecarga de trabalho horrorosa, em atividade física, uma obsessão com o corpo. E aí vai. Né? E isso não sustenta a alma. Isso é muito sério. A Eliette até está perguntando, e quando o homem não tem essa atitude, vamos dizer assim, de impor, de colocar, não, aqui é meu terreno, né? Aquela coisa assim de não tem atitude mesmo, não consegue... É tipo marcar o território. Ok. Eliette, que bom você aqui. Essa pergunta também foi muito boa, né? Quando o homem não consegue isso, é porque frequentemente ele não está alinhado com o pai dele. Ele se distanciou do pai, porque ele criticou. Então ele não sabe marcar território. E quando ele não sabe marcar território, a mulher não se sente segura com ele. Aí o que a mulher faz? Ela quer marcar o território. Mas acontece, aí tem mulher que acha que ela é assim. Aí as mulheres falam assim pra mim, não, Mirella, eu sou assim porque meu marido não age. Eu falo, não, querida, é o contrário. Você escolheu um marido assim justamente porque você não dá espaço para os homens.
Então é sempre a fome com a vontade de comer. Uma mulher que tem uma postura masculina, ela não dá conta de lidar com um homem que está alinhado com o pai dele. Porque a hora que ele colocar limite nela, ela vai enfrentar e vai falar, não, minha filha, ó, comigo não vai funcionar, tchau. Esse homem não vai suportar. Assim como a mulher que está alinhada com a força da mãe dela, com a força feminina, se o homem começa a jogar com ela, com essa seduçãozinha barata, ela fala, ih, Tô fora. esse aí não vai fazer o essencial quando a família precisar, não. Troca. Entendeu? Então, Eliette, é muito importante, porque às vezes a gente observa a postura do nosso marido, do nosso companheiro, mas a gente não entende que a gente tem o nosso companheiro na mesma medida que a gente. Na mesma medida. Não existe um vítima do outro. É sempre a fome com a vontade de comer. Por isso que tem que dividir as tarefas. Exatamente. Viu, Rodrigo? Exatamente. E eu deixar eles com a tarefa dele, ele deixar com as minhas, né? E eu me alegrar quando ele cumpre as tarefas, né? Igual ontem ele arrumou lá a tomada de onde fica meu secador de cabelo, tá soltando. Eu, ai, gente, mas que droga essa, né? Aí pedi pra ele, foi lá, arrumou. Gente, é tão bom, né? Só que as mulheres hoje, elas não conseguem pedir, tipo, por favor. Por favor, de coração. Por favor. Você já Todo trocou? homem. Você já trocou? Não vai trocar? Gente, mas eu te pedi ontem, por que você não trocou? Aí o cara troca, não fez mais que obrigação. Gente, o parceiro, ele podia estar em qualquer lugar no mundo. Ele está com você, né? E é muito bom. É muito bom quando você consegue pedir por favor. Você esperar o tempo do outro, você deixar o outro fazer por você, é bom demais. Eu acho E é tão o que a legal. gente precisa. Eu acho tão legal quando, por exemplo, o casal, né? O casal tem que estar sempre aqui, ó, no lado, nem na frente nem atrás, é do lado, certo? Sim, Então, isso muitas vezes, mesmo. quando eu vejo algo diferente nas pessoas, ou que o homem ou a mulher quer tomar a frente de alguma coisa, eu vejo que eles acionam, né? Se for o homem, vai acionar um feminino, às vezes para acalmar, para acolher, ou a mulher vai acionar o homem querendo proteger, fazer, começa a aflorar esses equilíbrios também, né? Então, o homem e a mulher, quando estão alinhados com os pais, conseguem, Sim, por exemplo, acessar essas informações de uma forma equilibrada e eles conseguem, vamos dizer assim, acalmar o outro, por exemplo. Acalmar o homem que está nervoso vê a mulher. Ou a sim, mulher que está nervosa com o masculino ativo, às vezes enfurecida, né? Porque a fúria vem mais do homem, sim. mas essa fúria que aciona na mulher de repente, a gente sabe que é muito poderoso porque é daqui, é do inconsciente. Sim, e ela não tem E aí quando controle, eu né? A vejo, maioria das vezes não tem controle. não tem, levanta carro, gente, levanta carro. Olha que Sim, gostoso de saber que a gente tem esse poder. Né? O ser humano tem esse sim, poder. E o homem sabe também, quando ele vê que a mulher está nesse processo e está bem alinhado, ele consegue acalmar, trazer para o presente, botar a pessoa no eixo, trazer aquele equilíbrio emocional, e aí fica gostosa a relação, porque um está protegendo o outro, e o filho vendo isso sim, também, é o homem e a mulher, que a gente estava até falando no começo, dessa relação, né, que vira pai e mãe. Não, pai e mãe não, é homem e mulher também. sim. Primeiro Não homem e pode mulher, esquecer, depois pai e não pode mãe. deixar, não pode distanciar essa relação de homem e mulher e saber separar o papel de homem e mulher com o papel de pai e mãe. Então Exatamente. E outra isso que é coisa, legal que eu vejo. quando você fala isso, porque de fato, no dia a dia, a gente sempre entra no transe da dor. O que eu quero dizer com isso, né? O inconsciente, ele acumula a história de toda a sua família. Então, no seu corpo, nos seus sentimentos, tem a memória de dor, inclusive das mulheres da sua família. Então, quando a gente briga com um parceiro, não dói só aquele momento. A dor daquele momento puxa a história do passado. Quando puxa a Exatamente. história do passado, todas as emoções e sentimentos vividos lá no passado vêm à tona. Por isso que a briga de casal, ela é sempre
muito maior do que o fato. O fato, às vezes, tirou o mouse do lugar. Por que você tirou o mouse do lugar? Não devia ter tirado. Aí quando vê, já tá falando em matar, em separar, em tirar as coisas. Aí muda o rumo da conversa total. Então, quando você fala isso, né, essa coerência que a gente consegue alcançar, quando o casal está alinhado com seu pai, com a sua mãe, às vezes um entra no transe da dor, o outro consegue enxergar isso. E dá o espaço necessário, né, Marcelo? Para que o parceiro volte para aquela realidade. Para que o parceiro entenda, não, peraí, não é isso, você excedeu, né? E essa sabedoria, isso não é um entendimento, isso não se explica, né? Tem muitos alunos meus aqui do Movendo-se ao Êxito, e eles começaram nessa última turma, né? E aí no começo é bem bacana, porque eles começam querendo a fórmula mágica, querendo que eu dou também já fui, hein, gente? Eu também já fui no Movendo-se ao Êxito. Exatamente. Aliás, não só do Movendo-se ao Êxito, né, Marcelo? Você é um grande apoiador, né, de todo conhecimento. Ontem o Facebook me lembrou, ontem não, a semana passada, daquele evento que você e a Lizzie organizaram, extraordinário, né, lá em São Paulo. A árvorezinha aqui, ó. Isso mesmo. A gente até tirou a fotozinha. Isso mesmo, né? E é isso mesmo. E quando eles começam, eles acham assim que vai ter uma fórmula mágica no entendimento para virar a chave. Só que muito rápido aí a gente acaba entendendo que a fórmula mágica não é aqui, né? Na verdade, virar a chave no sentimento. Então, às vezes, a pessoa está se esforçando tanto para entender uma coisa, quando ela desiste, aquela informação toca o coração dela e aí muda, né? Aí muda. Na dor, né? Infelizmente, às vezes, muitas vezes é na dor. Na maioria das vezes, né? O Tiago fez uma pergunta aqui, ó. E como achar o limite da atitude impositiva para que a mulher não ache o homem autoritário? Tá vendo? Observa, nessa pergunta, o que está por trás dessa pergunta? Vou traduzir. Mirelle e Marcelo, me explique como eu posso usar a minha força de homem sem ser excluído ou rejeitado. Então aí fica evidente nessa pergunta o medo da rejeição. E por que razão o medo da rejeição? Tiago, eu te agradeço muito sua pergunta e eu vou dar para você o que você precisa, não o que você quer, porque só assim eu posso te ajudar, né? O homem só tem medo de ser rejeitado nesse nível de saber como ele deve se comportar para não ser rejeitado quando ele rejeitou o próprio pai. Entende? Os homens me mandam mensagem como se eu pudesse passar para eles um manual do que ele faz e o que ele faz e o que ele não faz para a mulher gostar dele. E esse homem apavora a mulher. Porque a mulher quer o masculino. E o masculino é aquilo que ele é, ele não precisa de nada além daquilo que ele é. Ele só tem que ser o que ele é. Só que ele está tentando ser o que ele não é para receber a aprovação dela. Entendeu? Exatamente. Então, Tiago, quanto mais você for o homem que você é, tanto mais você vai conseguir colocar o limite da força que a mulher precisa, da força masculina. Não tem jeito de explicar isso. O caminho é aprender a concordar com o seu pai do jeito que foi. Não importa o que ele fez ou ele deixou de fazer. Essa outra pergunta é legal. Achei legal aqui. Como fazer quando a mulher está alinhada com os pais e o marido não? Não existe isso. Não existe, né? Na maioria das vezes, essa é a fantasia de toda mulher. Nem sei se a pergunta foi de uma mulher, mas eu acredito que sim, né? É do Gilson. Do Gilson. Tá. O Gilson, é muito difícil ter um casal onde a mulher está alinhada e o homem desalinhado, ou vice-versa. Porque uma mulher alinhada, ela percebe o desalinhamento do homem desde o início. E vice-versa. Tá? Só que quando acontece, às vezes, do casal estarem, por exemplo, os dois desalinhados e um alinhar, a tendência é que quando um se alinha, o outro faz o movimento junto. Essa é uma tendência. Mas se o outro se recusar, aí fica difícil
seguir a relação. Deu para entender a resposta? Acho que ficou claro, né? Eu tenho uma colocação aqui que o Roger ele tá como deixar de rejeitar o pai e a mãe, né? Ou a mãe. Sim. Rejeitar pai e mãe, na minha concepção, tá, Mirella? Eu tô negando a vida. Exatamente. Se eu nego a vida, Roger, você adoece, você vai contrair várias coisas psicossomáticas pro seu corpo, e isso vai desencadear uma erupção, uma doença autoimune, alguma coisa até nos seus órgãos reprodutores. Tá? Então, antes da gente rejeitar pai e mãe, pense que eles se permitiram estar aí. Ó. Você estar aí, que é bonitinho assistindo essa live, que eu sei que foi muito amor, não só deles, como dos seus avós. Bisavós, como a Mirella já falou. Então, abrace a vida, acolhe a vida, que você vai ser feliz. Isso não mesmo. tenta ter razão, não. Ter razão, você vai ficar só se machucando. E outra coisa, Bert Hellinger fala uma coisa muito interessante a respeito disso. Ele fala assim, nosso pai e nossa mãe, eles são imperfeitos enquanto homens e mulheres. E as críticas que a gente tem deles, geralmente, é do homem e da mulher que eles foram. Mas enquanto pais, eles foram perfeitos. Porque só o ato de te dar a vida, você só precisava da vida, Roger. Todo o resto alguém poderia fazer por você. E olha, isso é tão interessante que os homens, geralmente os homens que criticam o pai num nível muito alto, nem a vida eles estão conseguindo passar adiante, porque não conseguem manter a mulher. Né? Então, como a gente faz isso? Treinando a concordância no nosso coração. Concordar com aquilo que foi possível, do jeito que foi. E ao invés de ficar focando na parte difícil, focar na parte que foi boa e essencial. Né? Isso é um treino, isso não adianta mudar o entendimento sem transformar os sentimentos. Né? E transformar os sentimentos é um processo. Tenho vários alunos aqui do Movendo-se ao Êxito, né? Aliás, todos esses que perguntaram são alunos do Movendo-se ao Êxito e que estão percebendo isso. É um processo, um dia de cada vez, um caminhar, né? A Ju até colocou, a Juliana Ueda aqui. Obrigado, Ju. Como faz se o pai rejeitou os filhos e como faz esse resgate? Olha só. Tá bom. Na verdade, na maioria das vezes, um pai ele não rejeita um filho. O pai ele tem um problema com a mulher que gerou o filho, ele se distancia da mulher. E porque ele se distancia da mulher, né, naturalmente ele acaba precisando se distanciar do filho. Essa mulher ela fica magoada e é a mulher que precisa ajudar a criança a aprender a entender e a ir até o pai. Quando ela fica magoada, a criança sente a mágoa da mãe e traz como se fosse para ela. E aí ela acha que o pai rejeitou ela. Não, o pai não rejeitou ela. Amy, e nesse caso, por exemplo, as mulheres macho, normalmente quando separam do marido, parece que seu pai não presta, seu pai, ou quando acontece esse caso, né, que tem, a gente sabe que tem, que ela começa a falar mal do pai pro filho, putz. Sim, e Marcelo, detalhe, o mais sério é que as mulheres não precisam se separar para fazer isso. Né? E Nossa, outra coisa... Temos só 2 minutos. Passou rápido! Agora que eu vi. Nossa, foi muito rápido, né, Marcelo? Nossa, eu vou pedir para você fazer suas considerações, porque nós temos agora 1 minuto e 10. Tá bom. Então, ó, Nossa, primeira coisa... Tava tão envolvente. Não, ó, primeira coisa é agradecer, fiquei muito feliz pelo convite, eu quero reforçar aqui, né, na frente de todo mundo, o meu compromisso com vocês, a minha alegria de ter a sua família sempre por perto, vocês têm minha admiração, meu respeito, meu apoio, viu? E agradecer a todos os seguidores, né, eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui unidos, a serviço de vocês, para trazer mais informações, tanto eu quanto Marcela, a Medicina, a Lise,
Vamos ter mais momentos, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Né? São alunos do Movendo-se ao Êxito, apoiadores incondicional, né? Nós temos esse compromisso nessa caminhada. Quero agradecer a todos. O Roger, a gente teve um papo esses dias, né? Eu não consigo, né, Marcelo, responder todo mundo, mas eu faço o meu esforço máximo, né? E quero reiterar a todos vocês que o momento que a gente tem para aprofundar no conteúdo